Bruno, mas vamos falar um pouquinho sobre o Coringão, né? Sua chegada ao Corinthians. Você é torcedor do Corinthians desde moleque, né? Sou. Corintiano. Sempre fui Não, mas corintiano. primeiro, desculpa, Vai, mas manda você aí. começou aonde? Como é que foi teu início? A gente estava conversando uma história longa do Bruno. É, Pessoal longa. Santo André. Mas a gente Não, tem mas tempo aqui. não, mas é longa que eu digo no sentido de que a gente acha que, pô, apareceu no Santo André ali. E foi rápido, pô, né? O cara ralou Porque muito, quando velho. você chegou no Corinthians, você tinha que idade? Eu acho que era 21 para 21 para 22, Mas você começou pequenininho em que time? Na verdade, assim, é o que eu tava falando pro Fabrício. Isso, mas aqui. bastidores, o povo não escutou. Vamos lá. Eu fui para Itu, né? Tinha um clube de intercâmbio de coreanos e Mas você é de São Paulo mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Americana. Sim. E aí tinha um clube do interior que fazia esse intercâmbio com coreanos e lá tinha alguns olheiros do Bahia que viam os jogadores que se destacavam e levavam para o Bahia. Então aí eu fui para o Bahia, fiquei 3 anos. Você chegou aí para o Bahia? Fui para o Bahia, fiquei 3 anos no Bahia. Aí na Justiça eu saí do Bahia e fui para o São Paulo. Aí porque não te pagaram? Não, na verdade foi uma brecha que eles deram ali no contrato, né? Que como eu era menor de idade, eu não podia assinar. Eles queriam renovar um novo contrato e eu não podia assinar. Você estava se destacando lá? Tava me destacando. E aí saí do Bahia, fui para São Paulo, fiquei 3, 4 Você jogou no São Paulo? Joguei no São Paulo. Aí fui para o Palmeiras B, né? Tinha na época, em 2007, tinha o Palmeiras B, né? Que jogava Série A2. Essa história eu lembro dele no Palmeiras B. E aí, de lá, eu fui para o Grêmio. Você é da mesma geração do Elias no Palmeiras B? O Elias chegou um pouco antes. Ele era uma geração antes da minha, né? Eu cheguei em 2007, acho que o Elias 2005, 2006, algo assim. E aí, eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, fiquei um ano, era o meu último ano de juniores, que foi a época do Douglas Costa ainda e tal. Aí, acabou meu último ano de juniores, mas no Bahia eu já tinha subido pro profissional. No Bahia com que idade? Eu acho que eu tinha 16 anos, 17. Tá vendo? E aí vocês falam, o Yuri Alberto é novinho, com 21. Com 16, 17, os caras já estão jogando bola e metendo gol, velho. Com 21, ele chegou no Corinthians metendo gol contra o Palmeiras. Então. E aí eu fui para um clube, o Ubra Canoas, que acho que nem existe mais agora. Aí de lá, um treinador que estava lá foi pro Noroeste. Do Noroeste, o treinador que tinha me levado já tinha trabalhado no Santo André. E aí me indicou pro Santo André. Aí eu cheguei no Santo André. Quer dizer, você rodou, né, velho? Não foi... Tudo sozinho. Os Não... pais te acompanharam nessa toda essa trajetória, assim? Acompanharam. Mas, assim, quando eu saí do Bahia, tinha um grupo de empresário que depois era a DIS, né? Eu fui um dos primeiros jogadores. A DIS era do grupo Sonda, né? Isso. Eu fui o segundo jogador que eles tiveram Eles eram, tipo... Os empresários eram molecão, assim, de tudo, assim. E aí eu fui um dos segundos... Acho que fui o segundo jogador que eles pegaram. O nome de um deles? Thiago Ferro e o Guilherme Miranda. Conheci o Thiago. E aí foi... E aí eu chego no Santo André de 2009, né? Que tinha o Gustavo Neri, Marcelinho Carioca, o Fernandão, que jogou... Disputando o volante. Isso. E tinha vários, o Rodrigo Fabre. Sim. E aí disputo o campeonato, Série A, né? Estava na Série A 2009, aí o Santo André cai. E aí tem uma reformulação, né? Marcelinho Carioca fica um pouco por trás, ele encerra a carreira, ele fica um pouco mais por trás. O Marcelinho ficou lá, né? E aí ele meio que ajuda a montar o elenco de 2010. Tem um fato até curioso, que eu era para ser emprestado esse ano. Como eu não tinha jogado muito, né? De 9 para 10. Eu tinha 2 anos de contrato, né? E aí era para eu ser emprestado. E aí eu falei... Aí era o Sérgio Soares. Era o Sérgio Soares. E como não tinha sido muito utilizado, né? E aí a gente vai emprestar, e como eles tinham uma parceria com a América de Rio Preto, aí eu falei, eu vou falar com o pessoal da Ubra, né? Como eu tinha ido bem lá. Aí eu viajo para Porto Alegre. Começo a fazer a pré-temporada, porque eles me emprestaram. Beleza, você quer ir para lá? A gente te libera. Só que nisso, eles não mandam os documentos para eu, né, dar entrada para jogar o gauchão.
E aí, nesse meio termo, o Marcelinho me liga. Marcelinho, o presidente, que era o Ronan na época, né? E, ó, Os caras já estavam de olho já. Porque os caras queriam fazer um elenco mais, né, enxuto, mais jovem, né? E eu tinha, na época, eu tava com 20 anos. E aí os caras, ó, eu tinha mais um ano de contrato. Quem era o mais velho, mais experiente daquele time ali do Santo André? Era o... De 2010, você fala? Era o Neneca, goleiro. Goleiro, verdade. E aí tinha o Júlio César também, que era goleiro que os caras brincavam que ele parecia o Marcelinho Carioca. Ah, verdade, o Júlio César. Sim, parecia mesmo. Né? E o Nunes, né? O centroavante. O Nunes era um pouco já... e aí o Marcelinho me liga, fala, Bruno, você tem que voltar, tal, que você vai ser utilizado aí. E eu, não, Marcelo, eu fiquei aí 1 ano, cara. E, tipo, não dá pra... Mas você ia pro banco? Você ia pros jogos, pelo menos? Em 2009? Eu fui pro primeiro jogo, o treinador era o Sérgio Guedes. Eu fui pro primeiro jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba. Ele me colocou faltando 20 minutos, eu fiz um gol, depois nunca mais eu fui, cara. Não sei porquê. Mas você acha que era algo pessoal? Não sei. Nunca fiquei sabendo por que depois nunca mais eu fui pros jogos. E aí o Marcelinho me liga, me chama, fala, Bruno, você tem que voltar, cara. A gente tá montando o elenco, o pessoal conta com você aqui. O presidente quer que você volte, você vai ser nosso camisa 10 aqui. Porra, aí você já que o craque entende, né, mano? O craque conhece. Porque aí aquele time de 2010 do Santo André chama atenção, principalmente naquela reta final do Campeonato Paulista, e como encara aquele time do Santos, porque era o Santos do Neymar, começando do Ganso, que tava voando, e do Robinho, que tava numa fase boa ainda, tava jogando, tinha voltado e tava coordenando lá. Tava bem, né? E aí eu dou uma relutada com ele, né? Eu falo, Marcelo, assim, eu fiquei 1 ano aí, cara, e joguei um jogo só e fiz o gol e depois nunca mais eu fui, né? Fui convocado. Eu jogava no terceiro time, pô, eu ficava atrás do gol. Em 2009, batendo falta, fazendo finalização. Aí quando entrava de lateral esquerdo. Tipo, Ricardo Goulart, a gente fazia isso. O Ricardo Goulart tava naquele time também. Ele tava em 2009, né? Só que em 2010 ele sai. Ele não tá. Olha quanto cara aquele time revelou aí, mano. Vou só registrar aqui com o Marcola, que é de Piracicaba, ídolo do Coringão. Bruno César, vem jogar hoje aqui no Quinzão. Ele falou, os caras têm que fazer propósito. Não sei se o Bruno quer jogar. Eu já joguei. Ele já jogou no 15. Sim, mas ele falou para você encerrar a carreira lá. Enfim. Não sei se você já encerrou, mas daqui a pouco a gente fala. E dando sequência... E aí ele... Aí em 2010 você tá naquele time que disputa a final com o Santos. Aí em 2010 ele me ligou e eu fui meio relutante com ele. Falei, eu fiquei 1 ano, cara, ninguém me aproveitou. E ele, não, mas você tem que voltar, você tem contrato. A gente não vai mandar os documentos aí pro pessoal da Ubra. Então você vai ficar sem jogar, cara. E aí eu volto, e aí é o ano que faz a pré-temporada. A gente faz a pré-temporada em Poços de Caldas. E aí, assim, tipo, o time encaixa de uma maneira que... Tanto é que o Santos ficou em primeiro, né? No geral, a gente ficou em segundo, assim, tipo... Que a gente perde para eles no Bruno José Daniel... Mas, assim, batendo de frente com todo mundo, né? Ganhando do Palmeiras no Parque Antártico, ainda era a época do Parque Antártico. A gente comentou isso agora há pouco aí também, da vitória do Santo André. Tinha um grande time, esse Santo André de 2010, eram jogadores realmente que eram jovens, que não eram tão badalados, que fez frente pro principal time da época, né? E aí aquela final chama muita atenção, a primeira final que o Santo André perde, mas joga muito bem, né? Chama atenção. O mando de campo, aí teve toda... um negócio de onde seriam os jogos, porque foi jogar no Pacaembu. Aí colocaram os 2 jogos no Pacaembu, né? Com o mando primeiro nosso. E aí a gente perde o primeiro jogo de 3-2, mas jogando muito bem, né? Batendo de frente com o Santos. E aí todo mundo fala, o segundo jogo já era, os caras vão atropelar. E aí, pelo contrário, a gente ganha o segundo jogo, 3-2, né? Mas era para ser 4-2, né? O segundo jogo foi 2-1 ou foi 3-2? 3-2 também. Era para ser 4-2, porque anula um gol do Rodriguinho. Legal, legítimo, gol legal, né? Cara. Só pegar que você vai ver, o gol foi legal. Cruzamento da esquerda do Carlinhos, né? O Rodriguinho antecipa o Rafael, que era o goleiro. E foi o primeiro título... Não, era o Felipe. Foi o primeiro título dessa geração do Neymar e do Ganso. A história poderia ter sido diferente se não fosse o apito.
Se não fosse o apito. E tem aquela jogada espetacular do não é nem uma jogada, né? São aquelas duas situações que primeiro ele pede para não sair, E a depois do lance do escanteio, que ele é né? genial, né, cara? E você lembra quantos gols você fez nesse campeonato aí? Porque você fez bastante gol, né? Com o Santo André? No Santo André. No Santo André, acho que eu fiz algo 6, 7, alguma coisa assim. Não, foi bem naquele Campeonato Paulista.